Vamos lá, imagina que vocês estão criando um projeto em Next, tu vai criar a API, seja lá por qual motivo, mas tu vai criar a API ali dentro do próprio Next. Tu tem algumas alternativas, né? A primeira delas é tu pegar, por exemplo, a parte dos route handlers ali do Next, que é onde o Next te permite criar uma API, digamos assim. Tu usar ali dentro ou a própria estrutura do Next de rotas, né? Só que eu não gosto muito dela, porque ela é bem confusa. Ou tu rodar ali dentro algum micro framework que tenha suporte. Um dos mais famosos aí é o, por exemplo, o Hono. O Hono, ele roda em qualquer estrutura, digamos assim. Tu consegue rodar ele com Cloudflare Workers, com Dino, com Bun, com Naversal, Netlify, Lambda Edge, Node, Supabase Functions. Dá pra rodar ele basicamente em qualquer local. Então tu pode rodar o Hono ali dentro, por exemplo, e aí tu vai criar tua aplicação back-end ali dentro do Next mesmo. Se um dia tu precisar tirar ela dali, tu consegue tirar o Hono inteiro e pronto. Tu desconecta a tua API inteira do Next bem rapidinho, tá? Só que existem algumas outras alternativas, né? Uma alternativa que eu tava usando bastante é o TRPC. Não sei se vocês já viram, mas o que o TRPC faz? Ele permite que tu crie uma comunicação back-end e front-end altamente tipada. Isso quer dizer que cada rota que tu declara, que lá no TRPC ele chama de procedures, né? Mas cada rota que tu declara no back-end, ela tem exatamente detalhado quais são os inputs, quais são os outputs, e aí lá no front-end tu só consegue chamar essa rota se tu enviar as informações e receber as informações da maneira correta. Então, cada rota que tu cria lá no front-end, por tu estar utilizando o TypeScript, ele já vai te trazer a inferência automatizada, falando, cara, essa rota que existe no back-end, ela recebe esse de tipagem, ela devolve isso e tu pode utilizar. Eu tenho utilizado muito o TRPC, tá? Inclusive nos meus projetos pessoais, né? O próprio Nivo aí, que é um projeto que eu tenho trabalhado bastante. Se eu entrar no GitHub dele aqui, ó, vocês vão ver que aqui dentro, ó, de Source, Server, Routers, olha só, tenho muita coisa aqui que tá rodando tudo em TRPC, olha só, tudo TRPC. E é uma maravilha, funciona super bem. É uma das poucas ferramentas que cria tipagem entre front e back, ou seja, que o teu front sabe exatamente quais rotas, inputs e outputs o back tem e que funciona com performance em projetos grandes. Porque eu cheguei a testar o do Hono, o Hono tem um também, que se eu não me engano é o... Como é que é o nome do Hono? É esse HC aqui, Hono Client. Eu testei ele, mas cara, não é tão performático. Eu testei o do Elysia também. O do Elysia é o Eden, se eu não me engano. Então se tu vier aqui em Get Started, Eden, aqui ó, Eden 3D, né, que é um client e tudo mais. Eu testei ele também. Não é tão rápido. Em larga escala, ele começa a ficar lento. A inferência de tipo. Eu não curti muito, pra ser bem sincero. Eles até falam isso aqui no Eden Fetch, se eu não me engano. Aqui, ó. When should I use Eden Fetch over Eden 3D? E aí ele fala muito sobre... Olha só, o Eden 3D, ele precisa de muito downlevel para mapear todas as possibilidades de tipos numa só execução. Em contraste com o Eden Fetch, que ele pode ser executado lazily, né? De forma preguiçosa, até você escolher uma rota. Aqui ele fala bastante sobre performance, mas mesmo assim vou falar para vocês que eu não... RPC é uma sigla para Remote Procedure Call. E aí tem várias implementações. Tem o gRPC, que é o da Google lá. Tem o TRPC, tem vários. Mas Remote Procedure Call é basicamente um conceito que ele é implementado em várias linguagens, em várias tecnologias diferentes. Então não é uma modinha do JavaScript. Remote Procedure Call é basicamente uma forma de tu conseguir ter comunicação entre duas pontas, pode ser um front com back, ou um back-end com outro back-end, de forma tipada. Ou seja, imagina que tu tem um sistema de fila, tá ligado? Em microserviços isso é muito utilizado, tá? Imagina que tu tem um sistema de fila, mensageria que tu quer trocar, uma comunicação entre dois back-ends, e aí um back-end envia uma mensagem, e o outro back-end ele esperava que um campo lá não pudesse ser nulo, mas tu enviou ele como nulo. Então dá um erro. Isso a gente resolve na programação com tipagem. Tá, mas o que tu vai fazer se é um sistema terceiro, é um sistema de outra pessoa? Tu não consegue, né? Tipo, fazer um download da tipagem deles, né? Com o RPC tu consegue. E RPC, pra vocês não falarem, nossa, isso é uma modinha, isso é usado hoje em dia. Vocês já caíram nisso aqui, ó? SOAP, que não é isso aqui. SOAP, Simple Object Access Protocol. Galera que é do PHP aí, usava muito isso aqui, .NET... Java também. O que era o SOAP, cara? O SOAP, ele é basicamente uma rota, ele era uma rota do teu back-end, que quando alguém fosse... Tu criava uma API, né? Tua API ela era em SOAP, diferente do REST. O que fazia? A pessoa que queria usar a tua API, ela batia lá no teu back-end, que era em SOAP, e aí o teu back-end, ele devolvia um XML. XML é tipo um HTML mesmo, um XML. E o XML, ele falava exatamente, cara, a minha API, ela pode fornecer esses dados aqui. Para tu pegar esses dados, tu tem que me enviar essas informações. Esses campos aqui são obrigatórios, esses não são. Cara, olha só, é tipagem de uma API. Isso lá, galera, 2010, 2011, eu tô falando até antes, tá? Quando eu entrei na programação ali em 2010, 2011, a galera já usava SOAP.
Nem se falava REST, tipo assim, falava, claro, usava, mas assim, era muito menos, tá? Pelo menos no meu contexto. Mas qual que era o problema do SOAP, galera? Quando o front-end ia bater no back-end, ou a tua aplicação ia bater na API, ela precisava baixar o XML inteiro a cada chamada, cara. Aí o pessoal até fazia umas maracutaia de cache e tal, mas, cara, era muito lento, cara. Era muito lento, velho. Muito lento, cara. Eu lembro que eu usava a API do Magento. Aqui, ó. Magento, meu Deus, isso aqui tá até no meu... Vocês viram que o link tá roxinho aqui? Isso aqui me dá até um medo, porque quer dizer que eu já acessei isso aqui alguma vez na minha vida. Mas olha só, o Magento, ele tinha uma API em SOAP, cara. Tu tinha que acessar isso aqui, ó, API/XML-RPC. Estão vendo aqui RPC? Cadê a tela? Ai, perdão. RPC, olha só, Remote Procedure Call. Isso aqui lá em 2000 e, cara, sei lá, cacetada. Ou seja... Essa parada que a gente tá fazendo de Remote Procedure Call agora, com gRPC, com tRPC, com sei lá o que RPC, isso aí não é uma novidade, né? A gente já vinha tentando resolver esse problema há muito tempo. Mas como eu falei pra vocês, isso aqui era muito ruim, porque era muito lento. Muito lento. Tá? E aí, a gente tem, hoje em dia, como eu falei, algumas alternativas que eu tava mostrando pra vocês aqui, né? Uma delas é usar, por exemplo... O que alguns frameworks estão trazendo, né? Então, por exemplo, o Elysia lá pro Bundle, ele traz um RPC integrado. O Rono traz um RPC integrado. O tRPC, já, ele é só a parte do RPC, ele não traz o framework. O framework, tu pode usar qual framework tu quiser. Então, digamos, tu pode integrar o tRPC no teu back-end com Fastify, com Express, ele não traz, digamos, a camada de framework. Ele traz só a parte de tipar a comunicação entre o front e o back. Só que o tRPC, ele tem a parte onde, digamos, que ele é mais opinado, que no back ele não é tão opinado, né? Como eu falei, tu pode escolher o framework que tu quiser. E aí aqui em Docs tu consegue ver aqui, ó, back-end usage, olha só. Tu tem aqui, ó, hosting tRPC with adapters, ó. Tu consegue botar com Fastify, aqui tem o tutorial, né? Mas ele não é opinado no back-end, mas ele é opinado no front-end. Porque no front-end, se tu for integrar o tRPC, ele foi desenvolvido originalmente para funcionar exclusivamente com React e com Next, né? E com essa mudança, né, de áreas dentro do Next para server components e tudo mais, o tRPC ele tá meio junto com o React Query, ele tá se passando por uns momentos, assim, de, tipo, muita mudança, né? Porque eles estão tendo que se adaptar, né? E o tRPC, no front-end, por baixo dos panos, ele usa o React Query. Tu consegue fazer ele funcionar com repositórios diferentes. Mas isso aí é um dos problemas, ô Ianzão. Porque o que acontece? Olha só, como tu falou, né? Se eu tiver o meu back-end, vamos supor que eu tô usando tRPC, né? E aí eu tenho o meu back-end dentro do projeto Next ali, junto com o projeto Next. É de boa, porque o código, ele tá na mesma codebase, né? Tu consegue, tipo assim, importar um arquivo do teu servidor lá no front-end, tipo um arquivo de tipagem que eu digo, né? Não um arquivo direto. Então funciona tranquilo. Mas o que acontece se eu tiver o meu back-end separado do meu front? Tipo, tu tem duas alternativas. Usar o que o César falou, criar um monorepo, tá ligado? Ou, se tu tem dois repositórios separados, tu pode publicar, toda vez que tu tiver um deploy do teu back-end, tu pode publicar a tipagem do teu back-end no NPM, só a tipagem do tRPC. E aí lá no front tu importa esse pacote e usa. Só que, cara, assim, talvez em grande escala isso fique chato, certo? E aí por isso que eu falei, existem inúmeras alternativas de RPC. E agora, até olhando essa lib aí do ZSA, abriu mais uma, que eu não sabia dessa lib. Fiquei sabendo hoje e eu fiquei bem impressionado com o que ela faz. Porque usando essa nova feature do Next de Server Actions, eu consigo criar as Server Actions e consigo fazer elas funcionarem como rotas HTTP. Ou seja, as minhas Server Actions já funcionam como uma possível API, uma API mesmo, REST, certo? Então isso aqui eu achei muito massa, cara. Claro que eu tenho que estudar mais e tudo mais, mas, cara, ela gera a parte do Swagger, né? E aí ela funciona como uma API tradicional. E o mais legal é que por ela funcionar como uma API, eu consigo controlar algumas coisas que no tRPC é muito difícil. E é um dos motivos de eu estar aos poucos deixando de usar o tRPC, que é a parte do Response Metadata aqui, ó. Você consegue, por exemplo, como tu consegue fazer agora uma Server Action se comportar como uma API tradicional, tu consegue devolver headers, por exemplo, de caching, né, que é uma das coisas mais importantes, onde no tRPC, cara, tu não consegue mexer muito nessas coisas, assim. Ele é bem chato pra isso. É uma ferramenta incrível, mas ela é bem chatinha pra tu conseguir, digamos, deixar a tua API funcionando como uma REST API tradicional. Pra quem é de fora, ou se tu quer servir a tua API, né, pra terceiros e tudo mais. Então é bem chatinho. E aí, existe uma outra opção
e a última que eu queria mostrar pra vocês, que é o Orval. O Orval, não sei se vocês já ouviram falar, ele faz o seguinte, imagina que tu tem um back-end, caralho, mas podia botar um tema dark aqui, né? Deixa eu rodar um tema dark aqui. Imagina que tu tem um back-end que ele não usa nada de, nada de TRPC, nada, tá ligado? Como é que teu front-end vai saber as rotas que existem no teu back-end? O que o pessoal geralmente faz é, ou o pessoal exporta lá uma collection do Postman, Insomnia, algum desses softwares de testar, né, API, REST e tudo mais, ou o que seria o mais ideal, tu cria uma especificação, que pode seguir os dois formatos mais convencionais, que é ou Swagger ou OpenAPI, certo? E aí esses arquivos, né, eles têm todas as especificações de todas as rotas da tua API, parâmetros que ela recebe, outputs e tudo mais, possíveis erros, ou pelo menos deveria ter, tá ligado? Só qual que é o problema? O que o front-end faz com esse arquivo? Ele pode importar num Postman da vida pra ver ali as coisas funcionando e tal, ou ele pode usar, por exemplo, Orval. O Orval, o que ele faz? Ele é um software que tu instala ele é um pacote que tu instala no teu front-end, e aí tu passa pra ele um arquivo Swagger ou OpenAPI. Esses arquivos geralmente eles têm dois formatos, ou JSON ou YAML. Como é que vocês também pronunciam isso aqui? YML ou YAML? Tá. E ele gera pra ti as requisições fetch pra tu se comunicar com o teu back-end, e elas já vão vir tipadas. Então, olha só, tu pega, o back-end ele vai te gerar esse Swagger. Esse Swagger, geralmente, o back-end vai deixar no endereço público, para que o teu front-end consiga acessar, tá ligado? E aí, tu pode gerar, por exemplo, todas as requisições fetch. Ele gera, por exemplo, isso aqui, ó. Ele pega, daí, por exemplo, lá no Swagger, ele vê que tem uma rota que é para listar pets. Aqui na Europa fala o YAML. E ele gera, por exemplo, as requisições fetch, olha só. Isso aqui é código gerado por ele, de comunicação. Só que tu consegue gerar também, usando esse Orval, as queries e mutations do React Query. Então, se tu usa React Query, por exemplo, ele gera os hooks, olha só, use show pet by ID. E ele gera tudo tipado, cara. Parecido com o que o GraphQL Code Gen faz para quando tu tem uma API GraphQL. Perfeito, exatamente isso aí. Tu consegue gerar também mocks. Então imagina que o teu back-end vai lá, a galera do back-end, né? Pô, back-end 46 bilhões de microserviços, meu, cara, precisa de Postgres, precisa de Redis, precisa de... Nossa, cacetado de coisa. Alguém já passou por isso? Tipo, cara, tu chega lá, dev front-end na empresa, aí tu fala, eu vou trocar a cor de um botão. Tá, preciso rodar o front-end aqui na minha máquina, tá ligado? Aí tu vai rodar o front-end, cara, tu tem que rodar uns 3 back-end, banco de dados, sistema de fila, meu, uma desgraçada toda. Ou tu poderia rodar a tua aplicação através de mocks, né, que geralmente é usado também para testes, em algumas ocasiões. E ele gera para ti os mocks do MSW. Não sei se vocês conhecem, mas o MSW é uma biblioteca chamada Mock Service Worker, que é uma biblioteca de mocking, HTTP. Então, as tuas requisições do front-end, ao invés de elas baterem no back-end, elas batem num servidor fictício que tá rodando ali junto com o teu front-end, que te devolve, claro, também informações fictícias. Porém, quais informações eu vou retornar, né? E aí, o Orval aqui, ele gera os mocks pra ti automaticamente. Cara, isso aqui é sensacional. É muito massa mesmo. É uma das ferramentas que eu tô querendo muito testar. Se der tempo, a gente testa, inclusive, juntos aqui na live.